É bom de papo, bom de papo. Olá, muito boa tarde. Está começando mais uma edição do Bom de Papo. Eu te desejo uma ótima quarta-feira e hoje o papo é sobre a doença que está presente em todas as famílias, em todas as empresas. Todo mundo convive ou conhece alguém que está vivendo a depressão. Talvez você até esteja com alguns dos sintomas, desses sintomas terríveis dessa doença e ainda não percebeu. Por isso, no programa de hoje, a gente vai conversar em como se libertar dessa dor. A gente vai conversar com uma especialista, uma psicóloga, que vai dar para você algumas dicas que podem ser absolutamente libertadoras. Eu tenho a honra de trazer nessa edição do Bom de Papo a psicóloga Lidiane Silva. Lidiane, muito obrigado pela tua presença. Hoje o tema é duro, mas possivelmente libertador. A primeira questão que eu queria trazer para você é o seguinte: ainda existe um preconceito muito grande sobre a depressão. Sim. Algumas pessoas dizem que a depressão é falta de Deus, ou que é frescura. Quando a pessoa vê uma pessoa na cama, ela não quer se levantar, essa pessoa é uma fraca, essa pessoa está com preguiça, com frescura, precisa ir para a igreja. O que é a depressão? A depressão é uma doença, é um transtorno mental caracterizado por vários sintomas que prejudicam a qualidade de vida das pessoas. Tem muitas pessoas hoje que têm depressão, todos os sintomas, e não sabem que tem esse transtorno. É uma doença grave, né? A depressão ela pode ser classificada em 3 níveis: a leve, a moderada e a severa. A severa é esse caso, quando a pessoa já está de cama, já não quer tomar banho, já não se alimenta e também, muitas das vezes, ela quer tentar suicídio por essa tristeza que é tão avassaladora e ela não sabe lidar com isso no dia a dia. Sim. De repente, tem uma pessoa que está assistindo a gente, ela está em casa, olhando a gente fala, pô, depressão, o que é isso? Tem algum tipo de sintoma que você poderia elencar assim, falar assim, olha, se você tem esses sintomas, você deveria prestar um pouquinho mais de atenção, buscar uma ajuda médica, investigar melhor essa situação que a pessoa pode estar com depressão? Claro, a depressão, um dos sintomas dela é a ansiedade muito elevada. Ansiedade é o quê? Para o nosso indivíduo lá que de repente ele vive, mas não sabe denominar. Sim. A ansiedade é uma emoção característica de todo ser humano. Todo ser humano ele tem ansiedade. Algumas são positivas e outras são negativas. Sim. Mas a ansiedade ela é aquela inquietação no seu dia a dia. Antecipar, né? Isso aí. E é sempre um pensamento negativo do amanhã, do futuro. Se eu vou fazer uma prova, eu começo a ter ansiedade pensando, eu não vou conseguir, será que vai estar difícil? E é através da ansiedade que também a depressão pode ser desencadeada. São pensamentos e comportamentos tão negativos, um olhar tão ruim do futuro, que o meu humor começa a deprimir. A depressão ela está ligada a uma tristeza não momentânea, que é normal do ser humano, mas ela persiste até 3 meses. E junto com essa tristeza vem a falta de interesse em fazer coisas que ela gostava antes, falta de prazer, desânimo, ela sente perda da libido, ela não tem interesse sexual, a autoestima baixa, ela sempre se acha feia, pior do que todo mundo, que não vai conseguir nada. Então, ela cria uma crença, um pensamento em que ela está inferior a todas as outras pessoas. E dentre esses sintomas também tem sintomas fisiológicos, né? Que é sudorese, está sempre com as mãos suando, taquicardíaca, dor de cabeça, dores nas articulações. Ela acaba procrastinando, ela vai sempre deixando um dia após o outro sem fazer seus afazeres por estar sempre triste. Isso infelizmente, é muito presente. Muito comum. Mesmo. Sim. E sobre essa questão da ansiedade, o que vale assim, destacar é você imaginar que a pessoa que experimenta a ansiedade, ela sofre 2 vezes, né? Sim. Porque ela sofre imaginando o que pode vir a acontecer e quando acontece ela sofre novamente. E às vezes ela antecipa até um sofrimento de algo que não vai acontecer. Sofre desnecessariamente, não tem o porquê. A pessoa está dando o exemplo da prova, né? Não, Sim. essa prova vai ser difícil. Ela fica 2 dias, uma semana pensando naquela prova, chega lá, a prova está fácil. Ou seja, ela sofreu uma semana sem precisar. E a ansiedade, a depressão, ela atrapalha muito o raciocínio.
Tem muitas pessoas que têm conhecimento teórico, mas chega ali, bloqueia, trava, não consegue fazer. Por quê? Sim. Porque ela já veio condicionando o seu cérebro que não iria conseguir. Então, chega na hora de uma prova, de uma avaliação, ela não consegue se lembrar. Uma profecia autorrealizadora, né? Isso Que aí. quis fazer. Tem um ponto que me chama muito a atenção nessa questão da depressão, que é o seguinte: as pessoas acreditam que por estarem vivenciando a depressão, elas são fracas. Sim. E é justamente o contrário. A pessoa, ela tentou se bancar forte por muito tempo, Isso mesmo. até chegar o momento que pesou, não é? Isso mesmo. Nós temos 2 fatores para desencadear a depressão. São os fatores intrínsecos e extrínsecos. O interno é quando você vai guardando muita coisa, muitos traumas, muitas vivências do dia a dia e você não consegue externalizar, né? Deixa para lá, é o famoso deixa para lá, você não consegue falar. Então, a gente vai vivendo num estresse tão grande que nós costumamos dizer dentro da psicologia que é a gota d'água. Quando pinga um copinho, uma gotinha, transborda tudo, desencadeando a depressão. Até mesmo por fatores neuroquímicos. Se eu estou muito estressada, muito tensa, dopamina, serotonina, noradrenalina, que me dá a sensação de bem-estar, de prazer, começa a cessar. Então, se no meu trabalho eu tenho muito estresse, perco o emprego, tenho um término de relacionamento, com certeza eu vou desencadear a depressão. Pode ser a gota d'água que você falou, a né? gota Já estava um d'água. copo cheio de emoções não resolvidas. Isso Porque mesmo. a nossa educação, ela é uma educação que não nos autoriza a experimentar publicamente as emoções, É ou até verdade. mesmo no nosso íntimo. A gente tem que sempre se manter estável, Sim, não pode sim. nunca sair. Recentemente a gente teve um episódio dentro da Copa do Mundo que foi, acredito, um jogo da Costa Rica que o Brasil estava jogando, chegou no final, Neymar, sob toda aquela tensão, ele cai no chão e começa a chorar. Sim. E as pessoas, muitos comentaristas esportivos criticaram, falaram, chorão, não sei o quê, porque a nossa cultura reprime o direito de se emocionar, não é? Sim. Na verdade, nós não temos educação emocional, né? Desde pequeno, se a criança ela chora, o pai já fala, não chora, por que você está chorando? Não grita, não faz isso. Só que quando você reprime as suas emoções, você não está sabendo lidar com elas. Então, ao longo do tempo, hoje, o que nós estamos vivendo? Uma sociedade doente. Criança hoje com 7 anos já tem sintoma de depressão. Adolescentes hoje estão se automutilando por não saber lidar com as suas emoções. Então, infelizmente, a nossa cultura hoje, ela vai colocando as pessoas cada vez mais doentes. A gente, recentemente, a gente tem um projeto chamado Vitória do Riso e o Caminhão do Riso visita as escolas. A gente visitou, levando palestras para essas escolas, e uma escola que a gente passou, uma menina de 14 anos, ia fazer 15, menina lindíssima, muito bonita, completamente dentro dos padrões de beleza e tal, não sei o quê, da moda, aquela coisa toda, mas a menina vivia uma severa depressão, ao ponto de chegar a esse ponto de se cortar. Isso aí. A menina usava camisas de manga comprida para esconder aquilo. E foi bastante impactante perceber o quanto a depressão já está presente dentro das escolas, dentro desse público. E a educação ainda pensa só em ensinar matemática, o português, e ainda não trabalha essa questão da educação emocional. Tem que ter. A sociedade hoje ela está ficando doente. A questão da automutilação hoje, todo adolescente que pratica automutilação, ele já tem uma tendência maior ao suicídio. Alguns anos atrás, nós sempre avaliamos um potencial suicida se ele estivesse numa fase de depressão severa, ou seja, chegou no seu limite. Hoje em dia, não. A pessoa pode ter uma depressão leve a moderada, que ela já tem tendência a suicídio, pela cobrança excessiva, tanto da sociedade como nós mesmos sempre nos cobramos. Sem dúvida. Ligiane, o papo está excelente, eu preciso fazer um rápido Claro. intervalo e eu vou convidar você que está assistindo ao seguinte, no próximo bloco a gente vai falar como que a depressão pode encaminhar uma pessoa ao suicídio. Se você tem alguém na tua casa que está vivendo a experiência da depressão, preste muita atenção no que a gente vai conversar no próximo bloco, que você pode salvar a vida dessa pessoa. Não sai daí que a gente volta já. Bom de papo, bom de papo. Com o cartãozão Medcar, você e sua família têm acesso a serviços de saúde em clínicas modernas com alto padrão de qualidade no atendimento. Você pode fazer consultas, exames laboratoriais, raio-x, ressonância magnética e comprar medicamentos. Sabia que você também pode ter um plano odontológico completo e com seguro de proteção de acidentes pessoais?
tudo com um precinho campeão e uma pequena mensalidade por mês. Ah, e o melhor é que com um cartãozão tamanho família você pode incluir vários dependentes. Acesse agora cartãozão.com.br ou ligue para 3225-4700 e conheça o Medcar, cheio de vantagens e benefícios para você e a sua família. Estamos de volta com o Bom de Papo, hoje conversando com a psicóloga Lidiane Silva. O papo é sobre depressão, a gente está querendo entender melhor essa situação e te dar ferramentas para você se ajudar ou ajudar alguém que está perto de você. Quero te servir um café, porque para gente nesse horário de pós-almoço, né, o café é uma ótima pedida, especialmente quando é o nosso café aqui da terra, um café aqui do Espírito Santo, café Cafuso. E o Café Cafuso, se você ainda não sabe, ele está lançando o Extra Forte. Você já conheceu o Cafuso Extra Forte? Esse aqui é para deixar a turma ligada, concentrada, foco total e já está disponível no supermercado. Você não pode deixar de experimentar. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai no papo de rua fazer um teste social. O que a gente fez? A gente levou para a rua um ator e pediu para ele simular o interesse em cometer suicídio, certo? E ele parou algumas pessoas em cima da ponte da passagem. Vamos ver como as pessoas reagiram à imagem de perceber alguém que quer dar fim à própria vida. Olha lá como é que foi. Vejo flores em você. Olá, eu sou Fábio Flores e hoje eu venho às ruas para fazer mais um teste social. Como a população reage a uma pessoa que está prestes a cometer o suicídio? Esse vai ser o papel de Diego. Ele vai se colocar no lugar dessa pessoa desesperada. Ele está com uma carta para que as pessoas possam entregar para um familiar, porque ele vai se jogar da ponte. E esse aqui é Carlos. Qual é a função do Carlos? Ele vai comprar a dor do Diego e vai colocar lenha na fogueira. Como será que as pessoas vão reagir, hein? Vamos ver. Vamos ver agora. Mais um teste social do Bom de Papo. Boa tarde, amigo. Você pode fazer um favor para mim? Só entregar essa correspondência para minha família. Fica aqui muito próximo. Só entrega isso para mim. Faz isso não, mano. Irmão, hoje é meu último dia de vida Não, mesmo. meu, faz Por isso não. favor, faz Não. isso por mim. Não, não faz isso não. Pô, Cara, não, só meu. isso mesmo. Não, Eu tenho que dar um final na minha vida porque faz isso não. eu tô passando uma situação muito difícil. Rapaz, Por favor. todo mundo tá, cara. Eu também tô. Por favor, irmão. Só isso. não, É aqui bem próximo, Marechal Campos. Não. Por favor. É aqui bem próximo, irmão. Faz isso não, rapaz. Acabei de separar agora também, rapaz. Nem Você não por isso, entende- eu você não entende minha desempregado. situação. Eu acabei de separar agora, tô desempregado, tenho 2 filhos, cara. Então eu vou me jogar junto com você. Estou endividado, cara. endividado. E eu também, eu tenho aluguel. Quero te dizer o seguinte, morei com uma pessoa 8 anos, eu tenho um filho com ela, tem 7 anos eles, presta bem atenção. Sabe que eu peguei em casa meu melhor amigo, presta bem atenção, cara. Sim, na, irmão, na, mas na hora, isso, não, eu sei. isso não é da mesma forma. Não, sim, Você não, eu te não é amor, entendo. não é amor. O que você Irmão, sentiu presta não é da bem mesma atenção. forma. Me deu raiva, meu amigo, quando eu lembrei. Então, é a mesma quando coisa. eu lembrei que existe Deus para fazer tudo de justiça, eu parei com isso. Sabe que hoje ela tá? Tá sofrendo, tá barriguda de outro cara, que tá outro casamento ainda. Presta bem atenção na vida dela, como se tornou, velho. Ela perdeu aquilo bom, cara. Você é um cara. Você é um cara bom, pô. Você é um cara honesto, dá pra ver, velho. Você é batalhador. Vou me suicidar. Mas não faz isso não, pá. Mulher alguma merece nosso sangue, meu amigo. Você tem muita coisa boa pela frente, meu amigo. Você tem muita coisa pela frente. Mostra pra ela que você arruma outra melhor que ela ainda, que vai te dar valor. Para com isso, meu amigo. Se ela errou hoje, amanhã ela vai sofrer o dobro. E quem vai procurar vai ser você. Ela vai te procurar. E vai ser um dia que você vai falar assim: você errou, mas não vou ser como você não. Vou te ajudar. Pra você ter sentido da coisa, como é que é. Entendeu? Mostra pra ela que você é capaz, que você é diferente, amigo. Não faz o mesmo erro que ela, não. Não adianta. Deixa eu te falar muito. Entendeu? Na verdade, ele não está passando esse problema. Deixa eu te explicar o que é. A gente é da produção do programa Bom de Papo. Entendi. Deixa eu te explicar. Esse mês de setembro é o mês
de prevenção ao suicídio. Não, mas aí Então, o que, que a gente está fazendo? A gente está trazendo para as ruas uma pessoa que está simulando um drama problema. para testar a solidariedade. Muitas pessoas passaram aqui e não deram a menor atenção para ele. Se fosse um caso de verdade, ele já estava boiando lá. Mas você parou e deu atenção para ele. Então eu quero te parabenizar por esse gesto. Como vocês puderam perceber, as pessoas foram extremamente solidárias. Mas você não precisa esperar uma pessoa chegar a esse extremo limite. Você pode prestar atenção nos microsinais que um suicida oferece todos os dias. Promoção Cinquentão Premiado Cartões da Casa. A cada R$50 em compras com o seu cartão da Casa, você concorre a super prêmios de R$50 mil. É muito fácil participar. Cadastre-se nas lojas da Casa, site ou central de atendimento e responda a pergunta: com qual cartão você compra e tem até 50 dias para começar a pagar. Agora é só usar o seu cartão da Casa e pronto. Promoção Cinquentão Premiado Cartões da Casa. Cadastre-se e participe. Então, Lidiane, felizmente as pessoas ainda se importam umas com as outras, né? Sim, o que acontece com o ser humano? Ele se compadece muito com a dor do outro, mas muitas das vezes ele não entende o motivo que aquela pessoa quer tirar a sua própria vida. É igual tem pessoas que trabalham, convivem com o ser humano dia após dia, tem a sua vida social, mas tem a depressão. Só que sente um vazio tão grande dentro de si que nada preenche. Então, o suicídio, na verdade, se a pessoa fala que quer se matar, não tem mais aquela teoria que quer chamar atenção, é sempre um pedido de socorro. Sim. Ah, mas por que vai tentar se matar? Isso é pecado, vai tirar sua própria vida, tem um monte de gente que você convive. A pessoa que está doente, ela não consegue visualizar que há pessoas que estão preocupadas com ela. E o único intuito é amenizar aquele vazio que está dentro dela que nada preenche. E eu já conversei com um caso de suicida, pessoas que tentaram algumas vezes, e o que aconteceu? A pessoa falava que ao se matar, ela estava resolvendo o problema da família, porque ninguém vai me ver mais desse jeito. Ela achava que de alguma forma estava resolvendo a situação, e um fato muito que as pessoas não querem nem matar a si mesmas, querem matar a dor. Que é Isso insuportável, não é? E é uma dor que a pessoa realmente sente. Quando a pessoa fala que eu estou sentindo uma dor, o profissional vira e fala, mas isso é psicológico. Não, fisiologicamente ela sente o peito queimar, ela sente uma dor física. Como se o psicológico não gerasse influência na fisiologia. Ela impacta, é uma dor de verdade mesmo. O pensamento ele tem muita influência na nossa vida. Se você acredita que você é doente, que você não vai melhorar, você vai se comportar como um doente e só vai somatizando e desencadeando mais problemas. Uma marca da depressão é encaminhar as pessoas para o pensamento suicida. Algumas acabam tomando a decisão de pôr fim à vida. Sim. Como que uma pessoa que convive com uma pessoa em depressão e que fala sobre tirar a própria vida, como que o amigo, como que o familiar pode ajudar essa pessoa? Primeira coisa é ter sensibilidade, tá? E pesquisar sobre o assunto. Eu falo que o preconceito ele está ligado à falta de informação. Quando você chega perto de um amigo ou um familiar falando, sai dessa, você não precisa estar assim, você tem tudo, você já está desmotivando aquela pessoa mais ainda e deixando ela mais triste ainda. Então tem que ter um bom senso de falar, você precisa de ajuda, em que eu posso te ajudar, vamos marcar um médico, você está fazendo uso de alguma medicação, o que está acontecendo com você? O familiar ou amigo, ele tem que estar aberto a ouvir, antes mesmo de poder falar. Porque a pessoa depressiva ela tem uma necessidade muito grande de botar para fora todos os seus questionamentos, todos os seus medos e anseios. Sim, talvez muitas vezes por não ter colocado para fora ao longo da vida chegou naquele quadro. Mas né? quando você já chega já num tom de recriminar, julgamento, ou de né? julgar, aquela pessoa vai se travar e pode piorar. A gente pode dizer que a depressão tem cura? Ela tem controle. Se o transtorno já está instalado na vida daquela pessoa, você vai tratar com medicamento, psicoterapia e vai viver bem ao longo da vida. Mas se você não tiver esse controle emocional, controle dos pensamentos, pode desencadear um novo episódio. A Organização Mundial de Saúde hoje, ela preconiza que todo ser humano vai ter um episódio de depressão na vida. Mas cada caso é um caso. Na nossa cultura hoje isso é muito comum. A pessoa, então, ela é medicada, ela consegue
ter uma vida sem a medicação ou ela vai precisar fazer uso da medicação para o resto da vida? Ela consegue ficar sem uso da medicação. As pessoas têm muito preconceito com a medicação. Existe um preconceito enorme com a tarja preta, essas coisas. Elas acham que vai ficar viciada, que vai dar efeito colateral, mas o medicamento, ele trata sintomas. A psicoterapia trata a causa do problema. Sim. A partir do momento que você vai no médico, ele vai passar... A grande maioria dos médicos pede para fazer um tratamento durante 90 dias, que são 3 meses. Tirando os sintomas, terminando, a medicação vai sendo tirada lentamente para o organismo não sentir falta e cessa o uso da medicação. Com a psicoterapia, vai ter técnicas e estratégias para você saber sobreviver ao dia a dia aos problemas e se tornar uma pessoa resiliente. O que é isso? São pessoas que passam por situações traumáticas ou problemas e, ao invés de se abater, ela se torna mais experiente e mais ativa, ao invés de ser uma pessoa traumatizada e que vai deprimir. Como que o psicólogo ele pode ajudar essa pessoa? Que às vezes o trabalho, a pessoa ela fica muito focada no trabalho da psiquiatria, no medicamentoso, né? Sim. Como que o psicólogo, como é o trabalho do psicólogo, como ele pode ajudar uma pessoa em depressão? Então, a nossa cultura tem esse problema com terapia. As pessoas acham que se você vai no psicólogo, você é doido, né? Sim. Ou você está mostrando para a sociedade que você tem um grande problema. Mas a psicoterapia, ela te leva ao caminho do autoconhecimento, aquela educação emocional que a gente falou lá atrás, que a pessoa tem que ter. O psicólogo, ele te orienta a se conhecer. Quando você tem um problema, o terapeuta, ele te ajuda a ver 3 soluções para aquele problema. E quando você está depressivo, você só foca no problema. Acha Sim. que não tem caminhos para você prosseguir, né? Então, o terapeuta... E aquilo que a gente foca expande, né? Se você olhar para o problema, você só vai cavando mais ele, remoendo. É verdade. E uma das linhas hoje da psicologia, que é muito simples, é que tudo que você pensa, você sente e se comporta. Se eu penso que eu sou um perdedor, eu vou desencadear ansiedade, angústia, irritabilidade e vou me comportar como um perdedor. Vou ficar quieto, isolado, não vou conviver com ninguém. Claro que cada caso é um caso, mas os seus pensamentos, quando são bem orientados, você consegue dominar suas emoções e se comportar de maneira assertiva. Para isso que serve a psicoterapia. E eu queria que você, se puder, revelar para a gente algum caso de pessoa que conseguiu vencer a depressão. Você tem o feedback dessas pessoas? Sim. Como que é? Sim, até semana passada eu atendi uma cliente que ela falou assim: Lidiane, eu vim no seu consultório, mas eu não ia nem marcar porque eu estou bem. E é muito característico de paciente, só procura quando está muito mal. E foi uma experiência legal esse feedback, porque ela ficou mais de 3 meses com uma depressão severa. Ela parou de trabalhar, teve que tirar licença médica por uma perda que ela teve de um bebê. Então, ela deprimiu muito. Ela fazia tratamento medicamentoso, não estava dando certo, trocava de médico, trocava medicação. Quando ela começou a terapia, foi um processo também para ela se aceitar. Porque nós temos alguns erros, algumas mudanças que nós não queremos visualizar, né? E a terapia confronta muito. E ver ela evoluindo e persistindo, e ver a melhora dela é uma alegria para o profissional e até mesmo para os familiares, porque ela tinha uma tendência suicida muito grande. Eu fico mais... Você falou sobre o caso dela ter perdido uma bebê e tal. Sim. Às vezes a depressão nasce sem ter uma causa específica, né? Às vezes, até que acontece uma grande tristeza. Às vezes a pessoa tem um emprego bom, uma família legal, tem um visual interessante, ela tem tudo. Aí as pessoas falam: não, você tem tudo, você não tem o direito de estar deprimido. Pois só que esse controle da emoção nós não podemos julgar, porque cada pessoa é de um jeito, né? E existem raízes para esse sentimento da depressão que são internas. Não precisa o mundo externo te oferecer nada, é Não, interno. e a depressão também pode ser genética. Sim. Né? São fatores genéticos, são fatores inconscientes. E todo mundo tem uma crise existencial. O que eu vim fazer? Será que eu estou fazendo isso certo? Para onde eu vou? Aonde eu chego? Então, esses questionamentos, se você não tiver uma boa estrutura psíquica, com certeza você pode deprimir. Olha, foi excelente conversar contigo, Bom, saber um pouco agradeço. mais. Eu acredito que as pessoas de casa puderam aprender e ter bom. sensibilidade para quem passa por essa doença. Eu queria que você deixasse algum tipo de contato, se é que você pode, para quem quer te encontrar e saber mais sobre como que a terapia pode ajudar uma pessoa em depressão. Eu vou deixar o meu endereço da minha página, do meu Instagram, lidianesilva.psi, lidianesilva.psi. Eu sempre deixo vídeos, faço lives, sempre deixo assim algumas desses transtornos mentais que estão sendo vivenciados hoje, sempre deixo dica para as pessoas. Maravilha, vou começar a seguir também. Isso mesmo, obrigada. E você eu encontro amanhã aqui no Bom de Papo.
e espero a tua companhia, tá certo? Se você tem alguém passando por esse problema, atenção, cuidado e empatia. Isso não faz mal a ninguém, faz muito bem. Até amanhã. O papo terminou e você se divertiu. Um programa de verdade pra você que é nota 1000. Entrevista pegadinha, tá na rua e é legal. Um programa de verdade com humor e alto astral. É bom de papo, bom de papo. Entrevistas alto astral. É bom de papo, bom de papo.